Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da igreja, o nosso cabeça, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, como nós acabamos de ler em Apocalipse, o capítulo 7. Palavra do Senhor em Isaías, o capítulo 53, e você deve estranhar, mas por que ele vai falar de Isaías 53, um capítulo tão dramático? Justamente depois do fato de que este é o primeiro dia da semana e Jesus está entre os seus discípulos, segundo a história bíblica. Jesus está passeando entre eles, está acalmando seus corações, Jesus está trazendo a mensagem de esperança, Jesus está trazendo a confirmação da vontade de Deus. Por que a gente vai ler Isaías 53? Porque é ali que eu quero celebrar esse momento da vida de Jesus. Vamos para lá, o versículo de número 10 de Isaías 53, só o versículo de número 10, e eu quero pedir que vocês leiam comigo este lindo versículo da palavra de Deus. Vamos lá? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Talvez uma das coisas que nos façam celebrar a vida sejam os bons resultados. Quais são os bons resultados que a gente tem? Eventualmente, uma notícia boa que nos facilita a vida, que nos abençoa. Eventualmente, uma notícia que proporciona para nós um momento de felicidade, um momento de alegria. Celebrar é um ato do ser humano, mas o ser humano, de maneira geral, celebra coisas que são passageiras. Hoje teve a final do Campeonato Paulista, não foi? Vai ter ainda? Está tendo? E está todo mundo aqui parcialmente dividido? A Assembleia aqui está com o coração na mão? Ou não? Na verdade, essa é uma alegria que deve durar 30 segundos. O meu time, campeão paulista, grande coisa. O crente tem muitos motivos para celebrar a Deus, celebrar ao Senhor Deus. Hoje é um dia de extrema alegria para o crente, porque Jesus Cristo, segundo o relato bíblico, está visitando os seus discípulos. De acordo com o relato bíblico, há milênios atrás, ele estava trazendo uma alegria indizível, uma alegria que não se pode explicar para aquela gente que tinha perdido as esperanças depois de assistir à sua crucificação, depois de ficar escondidos, de medo dos judeus de serem mortos também. Eles estavam surpreendidos com um Senhor totalmente diferente. Um Senhor não inchado, o Senhor não maltratado, o Senhor com as marcas da cruz, porém, um Senhor cheio de glória, um Senhor cheio de poder, um Senhor cheio de autoridade, um Senhor cheio de majestade. E quando eu pensei neste assunto, nesta realidade bíblica, logo meu coração foi para Isaías 53, porque ele apresenta o tom amargo da morte de Jesus, ele apresenta o tom difícil da missão que Jesus Cristo tinha que executar, mas ao mesmo tempo ele apresenta os resultados desse trabalho. E o versículo 10
para mim, traz esses resultados. Eu queria citar uma passagem de Pedro, que foi uma testemunha ocular de Jesus, e quando ele escreveu na sua primeira carta, se você quiser me acompanhar lá, ele disse uma coisa a respeito não apenas de Isaías, mas a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Ele disse assim, capítulo 1, versículos 10 em diante, ele disse: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Isaías recebeu uma palavra, que é a que nós lemos, que é totalmente reveladora do coração de Deus. Ele pesquisou, ele indagou, mas certamente ele não tinha a percepção que nós temos, porque hoje nós temos a revelação completa. Ele tinha o anúncio daquilo que Deus estava planejando fazer. Então, hoje, já que nós temos essa graça de conhecer a verdade revelada e de também verificar que o futuro vai trazer para nós coisas grandiosas que nós ainda não compreendemos, nós olhamos e vemos por espelho, como diz Paulo, ainda há muita coisa para Deus contar. Eu queria convidar todos vocês para a gente celebrar a graça de Deus. Esse é o título da mensagem, viu, Rafael? Para ele não ter que me perguntar por WhatsApp. Celebrando a graça de Deus. A primeira celebração que eu creio que a gente tem que fazer é a celebração da revelação de que ao Senhor agradou moer o seu filho. Qual teria sido a motivação de Deus para moer, esmagar, aniquilar praticamente o seu próprio filho? E eu fui procurar, num dos amigos mais íntimos de Jesus, algumas respostas. Quem é um dos amigos mais íntimos de Jesus no tempo dele? É o apóstolo João, o apóstolo, o homem a quem Jesus amava, a quem Jesus tinha uma afeição natural. E eu não pude, diante desta afirmação, ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar, eu não pude evitar de lembrar de João 3,16. Alguém pode me ajudar? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fiquei engasgado no deu. O que representa o Senhor Deus dar o seu Filho? O que era necessário fazer
O que é o dar para ele? O texto de Isaías vai para o lado da obra de Jesus Cristo e diz assim: o Senhor quis esmagar o seu filho, o Senhor quis oferecer o seu filho, o Senhor quis fazer com que seu filho sofresse. E a motivação para Deus fazer isso é porque Ele ama pecadores. O apóstolo Paulo escreveu de outra maneira: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada fizemos para sair desse estado. E, no entanto, Deus olha para a nossa natureza corrompida, Deus olha para a nossa situação absolutamente quebrada em relação a Ele. Deus olha para a nossa existência e constata simplesmente o fato de que nós não temos nenhuma condição de procurá-lo, nenhuma condição de viver a plenitude da vida que Ele projetou para vivermos. Nós acabamos com a vida humana. Se você diz assim, não, a vida humana é boa, ela teria sido imensamente melhor se nós não tivéssemos ofendido a Deus com a nossa rebeldia. Mas agora não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa chegar a Deus pelo seu próprio mérito. E Jesus Cristo combateu isso constantemente. Ele disse que era necessário crer naquele que Deus enviou. Era necessário crer naquele que foi mandado pelo próprio Pai. Quando olhamos para esta passagem, ao Senhor agradou moê-lo, quer dizer, isso não havia acontecido ainda. Aconteceria cerca de 700 anos depois. É muito distante. O Brasil colonizado não tem 700 anos. É muita coisa. Uma voz lá no fundo dizendo, no coração de Deus, existe a firme intenção de quebrar o seu próprio filho por amor dos pecadores. Eu tenho que celebrar o amor de Deus. O poeta dizia, o amor de Deus, sublime amor. Não há como cantar melhor este amor de Deus, a não ser quando a gente vincula esse amor dele pelo fato dele doar o seu próprio filho. Se alguma pessoa te perguntar, como é que você sabe que Deus te ama? Você pode dizer com toda a segurança, Ele me ama porque Ele deu o seu próprio filho para morrer no meu lugar, me atrair para a sua graça, me atrair para a sua presença, perdoar os meus pecados, justificar a minha vida, me aceitar como filho, registrar o meu nome no livro mais santo que existe, que é o livro dos seus próprios filhos, que é o livro que tem o nome dos salvos. Deus é apaixonado pelo crente, Deus é apaixonado pela pessoa que está perdida. Quando Jesus Cristo veio à terra, Ele transmitiu esse amor do Pai. E Ele disse com todas as letras, se alguém guardar as minhas palavras, meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Eu tenho que celebrar o amor de Deus. Eu tenho que celebrar essa paixão que Deus tem, que não é efêmera, é uma paixão eterna, é uma paixão duradoura, é uma paixão que não desaparece no dia a dia.
O próprio João mostrou: olha, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se eu disser que não peco, eu faço Deus de mentiroso. Mas se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda a minha injustiça. Ele me traz de volta para o seu seio. Porque constantemente Deus tem o propósito de estar comigo no seu seio. E a motivação para isso é o seu amor. Mas o amor de Deus não dá para explicar, ele teve que ser repartido. Ele tantas vezes, quando Jesus Cristo estava na terra, no batismo de Jesus, na transfiguração de Jesus, a gente ouve uma voz que ninguém identifica, que está dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Entretanto, o amor dele não se restringe ao filho, ele é abrangente, ele se estende à humanidade, especialmente àqueles que hão de crer no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que uma pessoa não pode, não deve, nunca tenha dúvida a respeito de que Deus ama você. Agora, o amor de Deus é diferente do amor que a gente constata na humanidade. Porque a concepção de amor que a gente tem na humanidade é justamente o amor que dá tudo. O amor que não repreende. O amor que não define metas, define objetivos. Não é esse tipo de amor? O amor é: vai em paz, Deus te abençoe, Deus te cuide, vai, tenha sucesso, seja... Não importa se você erre, se você acerte, a felicidade está neste amor que não tem repreensão. Só que com Deus não é assim. Deus castigou tanto Israel, não foi? A gente olha para o Antigo Testamento e desanima, né? O povo de Deus apanhou de novo. O povo de Deus apanhou de novo. E o profeta diz assim: olha, não é porque vocês eram um grande povo, notório, que a gente podia vencer toda a guerra, não é porque vocês eram um povo especial, era porque Ele amava vocês, Ele reagiu desse jeito, Ele queria vocês junto dEle, não desregrado, não maltratado, mas abençoado. Ele queria vocês perto dele. Moisés várias vezes disse assim: gente, preste atenção, se vocês andarem na palavra de Deus, vocês terão a bênção de Deus nas suas famílias, vocês terão a bênção de Deus nas suas terras, vocês terão a bênção de Deus junto dos seus inimigos. As nações em volta de vocês vão ter medo de vocês. Eu garanto isso. Mas se porventura vocês andarem longe de mim, as famílias de vocês serão infelizes. A colheita de vocês será muito fraca. Os inimigos vão assolar a vida de vocês, infernizar a vida de vocês o tempo todo. E Deus avisava isso por amor, porque a motivação de Deus para fazer tudo isso com Israel era amor. Quando Deus nos disciplina, gente, Deus não está deixando de amar a gente, Deus não está deixando de cuidar da gente, pelo contrário, Deus está dizendo: menino, volta, menina, volta para mim, vai doer. Então, a forma como eu preciso olhar para Deus nessa celebração do amor de Deus
baseado na ideia de que ao Senhor agradou moer Jesus Cristo por nossa causa, é justamente dizer para Ele, no tempo ruim, no tempo bom, eu sei que o Senhor me ama. Tem coisa que eu não entendo, mas eu me sujeito ao Senhor porque o Senhor me ama. Percebe isso? Quando Jesus Cristo foi lá para o jardim e disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O que será que ele ouviu? Eu não posso imaginar muito o que ele ouviu, mas ele disse assim: olha, você lembra que a gente combinou antes do mundo ser criado que você ia morrer? Você vai, porque essa multidão precisa de você. E eu não vou desistir disso. Eu amo essa gente. Eu amo esses ignorantes. Eu amo esses rebeldes. Para mim, eles são como uma gota que cai do balde. Mas são as pessoas que eu quero para mim. É claro que eu estou falando de Deus de um jeito assim muito simplório, não é? Porque o amor de Deus passa por todas essas coisas. Ele promete lá atrás, Ele cumpre e Ele executa na vida diária da gente o seu amor. Então é hora de celebrar o fato de que no coração de Deus Ele resolveu doar o seu próprio Filho, o esmagou, uma morte que nenhum ser humano podia ter. Ele não morreu na cruz? Morreu. Não teve tanta gente que morreu na cruz também, mas a morte dele foi sem pecado nenhum, exatamente para levar sobre si os nossos pecados. E essa é a segunda celebração que eu tenho que fazer. Porque o texto nos diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Uma vez, João lembra dessa passagem, e João registrou essa passagem no capítulo 6, dos versículos 38 a 40. E ele lembra que Jesus falou assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, a agenda de Jesus Cristo, ao curar, ao ensinar, ao viver entre nós, era uma agenda preparada pelo próprio Pai. Eu vim para exercer a vontade do meu Pai. Eu vim para vivenciar a vontade de meu Pai. Quando o apóstolo Paulo fala de Jesus em Filipenses, ele diz que Jesus abriu mão da sua glória, da sua prerrogativa de Deus, para viver entre nós, claro, na sua natureza divina, mas também na nossa natureza humana. E João continua dizendo: a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Vocês não sabem quem Deus deu para Jesus. Nós não sabemos. É por isso que a ordem que a gente tem é: pregue o evangelho para toda criatura. Quem Deus vai salvar não é da sua conta. O que é da sua conta é que você tem que falar para o vizinho, para o amigo, para o patrão, para o empregado, para o colega da escola. Para quem aparecer na sua frente, você tem que falar. Essa é a delegação que você tem, que eu tenho.
Mas com relação às pessoas que Deus vai salvar, é claro que existem doutrinas que mostram isso na Bíblia, mas não é o ponto que nós queremos explorar aqui. A vontade do Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E como é que Jesus não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu em todas as gerações? O seu sacrifício vai ser aplicado na vida dessas pessoas. Então, quando Isaías fala, meus irmãos, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, significa que essa oferta pelo pecado, feita uma vez só, como diz Hebreus, vai valer para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. O tempo vai passando, a gente vai partindo deste mundo para a eternidade, mas aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador na sua geração, são aqueles que o Pai deu a Jesus. Você confessa a Jesus como Salvador? Então celebre muito. Por uma razão muito simples, o Pai te deu para Jesus. Como é que é? Não fui eu que aceitei Jesus como meu Salvador de livre arbítrio? Infelizmente não. Você foi atraído, você foi convidado. O convite de Deus é irrecusável, porque é muita generosidade, é muito amor, é muita graça, é muito perdão, é muita alegria do Espírito Santo na vida de uma pessoa que é transformada pelo Evangelho. Mas tem uma coisa importante: Ele esperou você dizer sim. Ele respeitou tua vontade, mas Ele te atraiu. Então, a responsabilidade de ser crente é tua e não dele. Só que esta coisa revelada a Isaías precisa ser celebrada. Quando o Senhor se agradou, ou quando o Senhor planejou moer, esmagar o seu próprio filho, e fazendo isso por motivação de amor profundo pelos pecadores, o seu filho veio à terra para fazer a vontade do Pai, de livre, espontânea vontade. Ele não foi coagido, ele não foi obrigado, ele não se queixou, ele não se perturbou com isso, mas ele amava o Pai e ele amava nós. E ele veio e ele começou a padecer com a convivência conosco, até o ponto de ser traído pela própria humanidade e de ser entregue para a morte. E ele passou tudo isso, gente, tudo isso na absoluta convicção de que esta era a vontade do Pai, e na absoluta convicção de que o sacrifício dele faria o benefício da salvação de cada um de nós. Eu tenho que celebrar Jesus. Eu tenho que exaltar o meu Senhor. Eu gostei muito, mas muito mesmo, de que na liturgia tivesse sido incluída a leitura de Apocalipse capítulo 7. Você não sabia o que eu ia pregar, não é? Não é uma liturgia tiro no escuro. Geralmente as pessoas dizem assim: o que você vai pregar? E aí, em torno daquilo, os textos são levemente escolhidos. Não é isso que a gente faz. Quando o irmão sabe o que vai pregar, já prepara a liturgia de acordo com o que vai pregar, exatamente para que os textos coincidam, os
hinos e cânticos coincidam, você tem uma harmonização litúrgica, exatamente para conduzir o povo a isso. Mas e quando vem pregador de fora, como é que faz? Ele não diz o que vai pregar, e você não sabe o que ele vai pregar. E eu fico pensando como o Espírito Santo é generoso. Como nós estamos rodeados da graça, como nós estamos sendo cuidados, mesmo sem enxergar com os olhos do corpo. Porque olha só, aquela gente que está lá é gente que está com roupas brancas, palmas nas mãos, é gente que veio de uma tribulação fortíssima, é gente que foi sacrificada, é gente que foi trazida para o seio da graça de Deus. E de quem é a responsabilidade disso tudo? É de Jesus, que ofereceu a sua alma pelos pecados. Glória seja dada a Deus, meus irmãos. Acho que só eu estou vibrando, o resto não está. Glória seja dada a Deus, porque Jesus Cristo não negou a nós a oferta da sua própria alma no lugar dos nossos pecados. Mas Isaías também fala uma coisa que ele ainda não entende. Se o servo sofredor vai morrer, como é que ele profetiza que ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias? É claro que Isaías não tem ideia de que a morte de Jesus Cristo vai ser morte de cruz. Nem sei se esse expediente tinha na época de Isaías. Pode ser que sim. Pode ser que outros tipos de morte também fossem elencados ali pelos povos mandantes. Mas quando eu penso que Isaías está falando coisas que ele ainda não entende, ele está profetizando que Jesus verá a sua posteridade. Vocês sabem quem são a posteridade de Jesus? Em todos os séculos, a posteridade de Jesus é a sua igreja. Os salvos em Jesus Cristo de todas as gerações. Você pode levantar a mão assim e dizer assim: se sou crente, sou posteridade de Jesus, sou herança de Jesus, estou com Jesus, estou contado com Jesus, estou trabalhado pelo Senhor Jesus, estou sendo aparelhado pelo Senhor Jesus para um dia me encontrar com Ele face a face, e estou vendo o que as pessoas que já partiram e as pessoas que ainda partirão dirão diante do trono, porque diz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força. É um grupo que vai chegar lá e vai celebrar o sacrifício de Jesus Cristo. O dever da igreja hoje é celebrar esta libertação, é celebrar esta graça. Ser campeão paulista, que porcaria. Mas ser salvo em Jesus Cristo, que glória! Que glória! Mas eu queria ir para um terceiro ponto, porque o texto nos diz assim: e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não foi Mateus, não foi João que disse isso, não foi João que disse isso, foi Mateus que disse isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela sempre sairá vencedora, ainda que machucada, ainda que ferida, ainda que maltratada, ainda que desprezada. Quando Jesus estava orando, João registrou as suas palavras: Pai, eles não são deste mundo, como eu também não sou. O crente é uma pessoa que foi exaltada. O apóstolo Paulo, quando fala dessa situação, ele diz que nós os salvos, né? Os salvos foram assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente deve estar consciente da vitória de Jesus e deve curtir a vitória de Jesus. Vocês entendem essa linguagem? O crente deve celebrar a vitória de Cristo, porque a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu me lembro, queridos irmãos, de que Jesus disse algumas coisas e João registrou isso. Vamos ver o que ele disse no capítulo 12, versículos 24 a 26. Ele disse assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você tem Jesus no coração? Você é fruto dele. E a Bíblia diz que vai produzir muito fruto. Às vezes eu penso lá na glória celeste, como vai ser a multidão reunida, não é? Todos os salvos reunidos ali, Jesus andando no meio deles, Deus enxugando todas as lágrimas, não há tristeza, não há morte, não há doença, todo mundo trabalhando, as nações vindo, todo mês para Jerusalém para comer da folha da árvore da vida. O povo não vai ser vegano, mas vai ser vegetariano, viu? Então aproveite seu churrasco enquanto você está aqui, porque não vai haver churrasco na eternidade. Vai haver, reverendo? Aparentemente não. Ele está com a dor no coração porque não vai ter churrasco. Mas a Bíblia avisa que para a manutenção da vida eterna, a árvore da vida vai funcionar de novo. As pessoas vão se alimentar das suas folhas. Está dito lá no Apocalipse, vai ver. E as nações irão e virão a Jerusalém que desceu do céu. Está escrito lá. Então nós vamos trabalhar, nós vamos nos desenvolver, nós vamos conhecer a glória de Deus cada vez mais, nós vamos estar num ambiente de muita comunhão, de uma comunhão que a gente nunca celebrou. E Jesus Cristo disse assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E qual é a parte de Deus nisso? E meu Pai o honrará. A vontade do Senhor vai ser completa. Por enquanto ela está incompleta, ela está incompleta no sentido de não totalmente realizada. Mas a gente sabe que quando Jesus voltar, muitos de nós vamos ficar surpreendidos. Mas Senhor, eu fiz milagres em teu nome, sai fora, eu nunca conheci você. Para outros ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, eu tive fome e vocês me deram de comer, mas quando é que a gente te viu assim? E ele vai dizer: toda vez que vocês fizeram a um dos meus irmãos, vocês fizeram a mim.
Interessante isso, não é? Ele vai ter a última palavra. Então isso ainda não aconteceu. Jesus Cristo vem revestido de autoridade. Quem quiser um retrato de Jesus, leia Apocalipse primeiro. Vai ver como Jesus é grandioso, majestoso. Ele não está mais na cruz, ele está na glória. Ele venceu. E ele disse uma coisa que me chama a atenção. Lá, terminando as instruções para os seus discípulos, antes de ser preso, ele disse no capítulo 16, verso 33 de João: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. E ele termina dizendo: eu venci o mundo. Ele não tinha morrido ainda, mas ele já estava profetizando o resultado disso. A vontade do Senhor se realizará nele. Então ele estava muito seguro de que ia sofrer pra caramba, ia sofrer demais, mas o amor dele era maior, pelo Pai e por nós. E ele tinha a promessa do Pai, ele disse assim: faça isso e eu vou trazer você para ser o Filho grandioso. Esse acordo entre eles está declarado aqui em Isaías. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E eu termino esse ponto lembrando que João escreveu lá no capítulo 20, no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu saio da cena do mundo, mas vocês ficam. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, e eu fiz completamente a vontade dele, tendo a motivação maior, que era o seu amor pelos pecadores, eu envio vocês para que hajam como eu. Amem pessoas. Falem do plano de Deus para as pessoas. Portanto, celebrem o amor de Deus, celebrem a vida e a obra de Jesus, celebrem a sua vitória, compartilhando com as pessoas dessa alegria que ninguém pode tirar. Não celebrem que vocês compraram um carro novo. Não celebrem que vocês fizeram uma nova plástica. Não celebrem que vocês vão se casar, ou já casaram, ou que vão ter um filho. É claro, tenham alegria por isso. Vocês têm que ter uma certa alegria, né? Mas celebrem coisas mais profundas, mais poderosas, mais grandiosas. Celebrem o amor do nosso Pai, celebrem a graça do Filho, celebrem a vitória do Filho por nossa causa. Celebrem isso. Façam da sua vida uma celebração constante destas coisas. Quando Isaías escrevia, ele dizia: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Triste, mas Deus estava amando demais a cada um de nós. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Jesus morreu, mas está vivo.
e pela misericórdia de Deus Ele nos alcançou, não foi? Ele nos ama, não ama? Ama. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tudo o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Não se esqueça disso. Que Deus nos abençoe.